Amigos do História Santos Debate, se tem alguma coisa que me deixou bem feliz no clássico contra o São Paulo, foi ter visto o argentino Benjamin Rolheiser jogando bola como o santista esperava, como o santista viu ou tem uma noção, aqueles que acompanharam ele no Independiente da Argentina, teve pouca chance no Benfica, mas esse é o estilo de jogo dele, né? O César Sampaio conseguiu dar um ingrediente diferente na partida, soltando o Rolheiser, deixando o Rolheiser comandar o meio de campo do Santos ao lado do Álvaro Barreal. É um ponto positivo e acredito que o Rolheiser ganhou a posição de titular, mesmo se o Santos tivesse Soteldo, Neymar, ele será titular do Santos. Ele mostrou esse tipo de condição e personalidade. Eu vou te passar o meu ponto de vista aqui e eu quero o seu no comentário, porque estamos num debate e eu quero saber se você gostou do Rolheiser contra o São Paulo, se você acredita que realmente ele tem condições de ser também aquele toque especial no time do Santos. É importante a tua participação comigo aqui. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha para os amigos, para que eles possam chegar no canal e também comentar sobre o Benjamin Rolheiser. Ele que é um argentino, 24 anos, 11 milhões de euros, é uma grana muito forte, é um grande investimento que o Santos faz para a temporada, que estava sendo muito mal utilizado pelo Pedro Caixinha, foi utilizado como meia, foi utilizado como ponta direita, mas nunca com a liberdade que o César Sampaio deu para ele contra o São Paulo, o que é fundamental. Eu vi um Rolheiser, um Benjamin Rolheiser, assim, um cara com muita liberdade de criação. Talvez o único que não tivesse uma posição definida do meio de campo para frente. Não tinha posição definida. Ora você via ele pela esquerda, tentando a aproximação ou servindo o Guilherme, que mais uma vez decepcionou, foi mal, passa uma fase terrível no Santos. Ora você via ele colando com o Barreal, próximo do Barreal, pela direita, ele dando passes longos, fatiadas longas no pé dos jogadores, servindo o Tiquinho Soares que vinha trabalhando mais como pivôzão, né? Sempre protegendo e tal. Teve a aproximação do Rolheiser, algo que a gente não via no Santos há muito tempo. Essa desenvoltura do Rolheiser com relação a jogo, né? Sabe, a distribuição de jogo. O Santos foi prejudicado no primeiro tempo pela má fase, uma má tarde dos nossos volantes, Schmidt e Bontempo, que são os caras responsáveis por sair dali criando, tem bom passe e tal. Não que eles sejam ruins, não, tá? Eles são bons, só que não estavam numa tarde boa. E isso dificultou a vida do Barreal, do Rolheiser, do Tiquinho, do próprio Guilherme. Que o Santos, no primeiro tempo, por exemplo, não conseguia encaixar uma saída de bola, dar uma bola no pé do Rolheiser, do Barreal, para que eles fizessem a transição rápida, servissem Guilherme, Tiquinho e tal. O Santos jogou num esquema diferente, no losango, com a ponta do losango, tendo o Rolheiser próximo do Tiquinho Soares, né? Achei que faltou um pouquinho só o Guilherme flutuar pelos dois lados, mas o Barreal ocupava mais o setor direito e depois vinha pelo meio, e aí eu trocava com o Rolheiser. Eu acho que faltou mais essa movimentação, mas o Santos, no segundo tempo, viu um Rolheiser que a gente esperava. É o cara dando bola no pé, o cara servindo, abastecendo. E assim, pelo que eu vi, conversei e observei nos bastidores do Morumbi, e estive ontem lá pela Transamérica, acompanhando o jogo, é que o Rolheiser agradou tanto que, assim, pode voltar Neymar, pode voltar Soteldo, o Rolheiser não perde a vaga de titular no Santos. Assim, ele foi gradativamente conquistando espaço, o Caixinha mal utilizou ele, utilizou mal ele, na verdade, né? E ele agora parece que ganhou a confiança. E com o César Sampaio, essa liberdade criativa do Rolheiser, acho que determinou que ele é titular do Santos. Pô, Fará, você tá falando isso quando voltar Neymar? E aí, como é que se monta esse time? Pô, simples de montar. Você tem o Zé Rafael voltando. Zé Rafael já treinando com bola. Você imagina, a gente precisa de um primeiro volante. Enquanto não tem, Schmidt, Zé Rafael, Barreal, Rolheiser, Neymar e Tiquinho. O Guilherme sobra nesse time. Porque o Barreal pode jogar pela faixa esquerda também. Entendeu? Aí vem o Neymar mais pelo meio, mais próximo do Rolheiser. Tem isso também, o Neymar adiantando um pouquinho mais próximo do Tiquinho, não tendo que vir buscar a bola para participar mais do jogo. Eu sei que ele quer, igual quando ele joga, ele quer estar com a bola. Então ele vem pegar a bola do pé do Schmidt, ele vai armando, ele se movimenta.
mas de repente um reposicionamento do Neymar, né, pode fazer com que esse Santos cresça. Com o Zé Rafael, que é o cara que chega muito na área. Você ainda tem o Diego Pituca, tá? Que vem crescendo gradativamente desde o gol que ele fez contra o Bahia. Ele vem crescendo gradativamente. Ainda não tá no melhor dele, mas é um cara que pode entregar bastante. A minha única preocupação é o Santos ter um volante de marcação, para que os caras de criação consigam, né, fazer a parte deles. E aí o Santos fique mais protegido. É o Santos ter um lateral direito, por exemplo, o Sherman é o cara mais do ataque. O Léo Godoy, de repente, é o cara que mais fica, né? E se você juntar os dois, eles não se completam, eles não completam um lateral. Você tem o Aderlan voltando de uma lesão, mas que é um cara que fica mais, não vai tanto à frente, né? Que compõe mais como um terceiro zagueiro para uma saída com 3. Então o Santos precisa de um lateral direito urgente, um cara que faça o fundo, que volte, que dê a liberdade, né, que dê a proteção, um volante de marcação que dê a proteção, né, para quando o lateral subir ele fechar. Pô, o Escobar, cara, tem que tirar o chapéu pro Escobar. O cara corre, o cara se entrega. Ele e o Rolheiser foram e o Barreal, eu coloco aí, foram os grandes caras do Santos no clássico no segundo tempo. Os grandes caras. A partir do momento que o Santos parou de ser sobrecarregado, que os volantes, Schmidt e Montempo, começaram a se posicionar mais, né? Pô, o Escobar começou a ir para o ataque, começou a ter mais segurança de partir para frente. E aí ele botou o Sherman, depois mais na reta final, que é o cara mais ofensivo. O Gil se transformou em centroavante. Aí a gente já sabe que é para buscar o resultado, e o São Paulo deu essa brecha. Mas eu já projetando à frente e entendendo como o César Sampaio já modificou taticamente a equipe do Santos, o Rolheiser é titular com o pé nas costas. Com o Neymar, com o Soteldo, não interessa, entendeu? O Soteldo eu acho que vai sobrar no banco junto com o Guilherme. Vai sobrar. Pode ser que o Soteldo brigue por posição com o Barreal, né? Mas que o Guilherme vai sobrar nesse time, ele vai acabar sobrando. Não tem jeito. Ele é o artilheiro do Santos na temporada, 10 gols no Paulista, mas 5 jogos no Brasileiro, não fez nada e teve oportunidade, sabe? Ontem chegou próximo, ontem o Santos começou a arriscar mais tal. Mas porque o Rolheiser começou a criar, o Rolheiser começou a pôr o Santos, né, a pôr os homens de frente do Santos com condições. É o que faltava. Não é aquele meia clássico, não é aquele cara que joga, sabe, atacando esses espaços, mas é o cara que dá a bola no pé do atacante. E o atacante com criatividade consegue desempenhar. Então eu gostei muito e já percebi que o Rolheiser, se o Sampaio for mantido como técnico, ele vai ser titular absoluto do Santos. Ele e Barreal são titulares. Aí, agora tem um prazo de quase 2 meses do Neymar voltando o Soteldo, quem vai sobrar vai ser o Guilherme. Porque o Soteldo é o cara do X1, o Soteldo é o cara do, sabe, e joga melhor pela esquerda. Então, o Guilherme não pode ficar vivendo dos gols do Paulistão. Ele tem que viver o hoje, né? E hoje ele não tá numa boa fase. Como o Santos tem que ter um volante. Por exemplo, voltou o Zé Rafael em condições de jogar, é o Bom Tempo que vai para o banco. O Bom Tempo quebrou um belíssimo galho como segundo homem de meio de campo, porque ele é um cara mais à frente, na base jogou sempre mais à frente, mas o Zé Rafael que volta ali, que vai ocupar aquela posição ali, que é um cara que também sabe encostar mais. Agora você imagina o meio de campo, com o Zé Rafael pela direita, assim, com o Schmidt, aí você vê Zé Rafael, Barreal, Rolheiser, Tiquinho e Neymar, ou Tiquinho e Soteldo, que é o cara que sabe flutuar mais do que o Guilherme. Você tem uma movimentação, uma maneira de deixar a zaga adversária mais preocupada, nossa, 1 milhão de vezes. Mas precisamos de ajustes, tá? Dupla de zaga, ok. Lateral esquerdo, ok. Precisamos de um lateral direito. Um cara que dê a segurança de voltar. E para ter esse lateral direito, tem que ter o volante. O combo de contratação do Santos é um volante de marcação e um lateral direito. Deveriam ser mais, tá? 2 volantes de marcação para brigar por posição, para estar ali. E também mais opções na lateral direita. Mas como já tem o Sherman, já tem o Léo Godoy, tem o Aderlan, tem que vir um lateral um pouco mais completo, né? Que dê a segurança, que tenha a segurança de subir, que tenha a qualidade na frente. E para isso tem que ter um volante, né, que saiba cobrir os lados. Né? O Escobar ontem, quando teve a segurança de subir, ele foi. Porque o moleque do São Paulo lá, o garoto do São Paulo, o Lucas Ferreira, se eu não me engano, estava dando um trabalho pro Léo Godoy que ele não conseguia subir, ele não tinha cobertura, então ele travou mais no primeiro tempo. No segundo tempo, que ele foi mais e criou boas chances, com aproximação com o Guilherme, recebendo bola do Rolheiser, com o próprio Barreal. Então a gente percebe um Santos, projetando um Santos com o Sampaio, um Santos melhor, mas que a diretoria precisa entender que tem que ter ajustes, tem que ter a contratação ali. Um cabeça de área, um pegador, né? E um lateral direito que
que faça às vezes, né? Que seja lateral mesmo, embora hoje em dia no Brasil não se formem mais jogadores específicos para cada posição nas bases, né? As categorias de base, eu incluo a do Santos nessa, não formam mais lateral direito, volante, meia, atacante, não. Elas formam times para ganhar títulos, infelizmente. Um abraço, até a próxima. Valeu.